pode se sentar. Boa noite, graça e paz. Deus é bom demais. Amém. Glória a Deus, que coisa boa, né? Coisa maravilhosa chegar nesse final de ano e ver o cuidado de Deus, a sua graça sobre as nossas vidas, como Ele nos trouxe até aqui, nos sustentando, nos livrando. Amém. Nós temos tantas bênçãos, tantas coisas boas para contar daquilo que o Senhor fez, ter o nosso coração grato mesmo, dizer com convicção de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Ele nos sustenta mesmo, nos impulsiona. A Bíblia diz que Ele sempre nos conduz em triunfo. Amém? Essa é a visão que Deus tem para as nossas vidas, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina a viver. A gente tem expectativas a cada dia, porque a palavra de Deus ela nos garante que essa é a vida do justo. É como aquela luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E eu tenho essa boa notícia para você. No Senhor, as coisas estão melhorando. Amém? Nele nós somos mais do que vencedores. Amém? A palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, que move o mundo. E essa vitória que vence o mundo, que move o mundo, é a nossa fé. Amém? É exatamente isso que João fala. Essa é a vitória que vence o mundo, que move o mundo, a nossa fé. E nós recebemos fé quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós estamos nesse ambiente. Eu tenho certeza que seu coração vai se encher de fé ainda mais nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17, mas enquanto você encontra aí os versículos que antecedem isso, ele fala a respeito da unidade do corpo, sobre a vida na igreja, né? Uma só fé, um só espírito, um só batismo. Fala sobre essa união que nós temos no Senhor. Ele fala a respeito dos dons que Deus concedeu à igreja para aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo, para nos preparar para a obra do ministério. Ele fala sobre essa unidade em que cada um realiza a justa operação de cada parte, e isso nos traz a um lugar de crescimento. E na continuidade desse contexto onde ele está falando da unidade, da vida na igreja, que promove edificação, que nos leva a entender o propósito de Deus, que nos leva a um lugar de crescimento, ele vai trazer uma aplicação prática da nossa vida, o nosso comportamento, como nós devemos viver. Amém? Amém. A revelação das cartas, a revelação da nova aliança, ela vai falar sobre aquilo que Cristo fez, mas ela vai nos explicar também como nós correspondemos, como nós reagimos diante dessa graça que foi colocada em nossas vidas. Efésios 4:17, ele vai dizer assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma pausa aqui, eu pretendo ler mais alguns versículos ainda nesse capítulo, mas ele vai falar sobre, uma vez que nós recebemos da parte de Deus essa nova vida, ele vai dizer: eu digo a vocês isso no Senhor e eu insisto. Amém? Quando nós vemos alguém insistindo em algo, quando você vê a palavra de Deus insistindo em um assunto, dando uma ênfase nesse assunto, é porque de fato é necessário. E qual é a ênfase que esse texto ele está dando para nós? Ele está dizendo que nós não devemos viver mais como vivem os gentios. E quem são esses gentios que a Bíblia está dizendo? Os pagãos, aquelas pessoas que não têm aliança com Deus, as pessoas que ainda não nasceram de novo, que não receberam a Jesus como Senhor. Então a palavra de Deus ela vai mostrar que há uma diferença de vida, de comportamento entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A Bíblia sempre vai falar a respeito do comportamento e a vida do justo, mas vai falar também da vida do ímpio, e vai nos mostrar que nós precisamos andar de acordo com a realidade da nova vida que Ele nos deu. E é por isso que Ele diz: eu digo a vocês, e eu insisto no Senhor, não viva mais como
os gentios. Agora, se a palavra de Deus nos traz esse ensinamento para não viver como os gentios vivem, e se há uma insistência a respeito disso, é porque existe a possibilidade de alguém que, mesmo tendo nascido de novo, alguém que confessou Jesus como Senhor de sua vida, alguém que um dia levantou as mãos na igreja, fez confissão de sua fé, é possível que, mesmo tendo feito isso, a pessoa ainda continue vivendo como vivia antes de receber a Cristo. E nós precisamos entender isso, porque quando nós recebemos a Cristo, e você vai aprender isso muito bem no Centro de Treinamento Bíblico Rema, amém? A respeito do espírito, da alma, do corpo, quando você recebe a Jesus, o que é alcançado em você é salvo o seu espírito. Você recebe uma nova vida no seu interior, a natureza de Deus ela passa a estar em você, mas você continua estando em um mundo caído, onde pensamentos muitas vezes vão chegar contrário à vontade de Deus. A sua carne, um dia, o seu corpo, um dia vai ser transformado. A Bíblia fala dessa glorificação, a transformação desse corpo, onde, quando isso acontecer, você não vai sentir mais desejo pelo pecado, tentação. Mas nesse tempo que nós estamos nesse mundo, mesmo tendo nascido de novo, a sua mente ainda precisa ser renovada pela palavra de Deus. E não é uma coisa que você faz uma vez na vida e não faz nunca mais. A renovação da mente pela palavra de Deus é de dia e de noite. É constantemente você vai pensar na palavra de Deus e permitir que essa palavra de Deus afete os seus pensamentos a ponto de mudar o seu comportamento. Amém? O seu corpo precisa ser dominado. Então a palavra vai dizer que nós não devemos viver como o mundo vive, na inutilidade de pensamentos. A Bíblia diz que as pessoas no mundo, elas estão obscurecidas no entendimento, elas estão separadas da vida de Deus por causa de ignorância, por causa de um coração duro. Agora, nós temos em nós toda a capacitação de Deus para vivermos com a nossa mente limpa, renovada, pensando naquilo que é bom. Amém? Amém? Hoje de manhã tivemos uma palavra maravilhosa que eu creio que define muito bem isso, sobre quando muitas vezes nós dizemos, olha, eu não mudo isso, ou eu não faço isso porque eu não consigo, quando na verdade seria mais correto dizer, eu não quero, né? Embora seja difícil assumir, mas quando você assume, você tem então a oportunidade de mudar, amém? E isso é um caminho para o arrependimento. A Bíblia diz que as pessoas no mundo, elas vivem dessa forma porque o coração delas está endurecido. Então, alguém que ainda não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, é natural para essa pessoa, não estou dizendo que é correto, mas é natural para a pessoa que ainda não nasceu de novo, viver no pecado. Ele não tem consciência das coisas de Deus. Ele não está com o Espírito Santo dentro dele, guiando, conduzindo, dando um testemunho interior de que é filho de Deus. Mas não é normal para a vida daquele que recebeu a Jesus viver como vivia antes de receber a Cristo. Se nós recebemos a Cristo, tudo se fez novo. Amém? Nós precisamos, então, andar em novidade de vida, porque nós não aprendemos a viver em Cristo com uma mente voltada para aquilo que é mal. A nossa mentalidade, ela precisa se voltar para aquilo que é bom. E nós fazemos isso ao nos expormos à palavra de Deus. O verso 21 diz assim, Efésios 4, 21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados. Essas expressões, nele, dele, Kenneth Hagin ele traz muito isso nos seus livros, falando que são expressões que se referem à nova vida em Cristo Jesus. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Amém? Então, nós mapeamos a nossa condição. Eu recebi a Cristo, eu tenho uma nova vida, o Espírito Santo veio habitar dentro de mim,
Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor, o meu espírito foi transformado, eu agora estou renovando a minha mente com a palavra de Deus e aprendendo a manter o meu corpo, a minha carne, sob domínio. Amém? Essa é a nova vida que Ele me deu. Então Ele vai dizer que quanto à antiga maneira de viver, ou seja, que antiga maneira de viver é essa? A vida que você tinha antes de Cristo. A antiga maneira de viver, você deve se despir do velho homem. A ideia de como alguém que está tirando mesmo a roupa. Uma vez que você recebeu a Cristo, você precisa agora fazer algo. Mudar o seu comportamento. Amém? E se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. É uma responsabilidade sua. A palavra de Deus está ensinando você, a palavra de Deus está me ensinando, mostrando o caminho, mostrando a direção, mas eu preciso acolher a palavra de Deus. Tiago fala que a palavra de Deus ela precisa ser acolhida com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a minha alma. Agora é interessante que quando Tiago fala isso, ele fala assim em Tiago no capítulo 1, se eu não me engano no versículo 21, ele fala sobre acolher a palavra de Deus com mansidão, porque essa palavra está salvando a minha alma. Agora é interessante que quando Tiago escreve isso, ele está escrevendo essa carta e direcionando ela para a igreja, para pessoas que já foram salvas. Mas essas mesmas pessoas que já foram salvas, já foram livres do inferno, foram seladas com o Espírito Santo, são irmãos, são crentes. Ele está dizendo para esses crentes que eles deveriam acolher com mansidão a palavra enxertada, porque a palavra pode salvar a sua alma. Amém? Daqui estão fluindo palavras de salvação para as nossas vidas. Agora, essa palavra vai ter um resultado salvador em nossas vidas quando nós acolhemos a palavra, acolhemos com mansidão, recebemos ela no nosso coração, reconhecendo que essa palavra está gerando em nós salvação. Mas para isso eu preciso me despir, eu preciso retirar essa roupa velha, essa característica de uma vida antiga, que não tem nada a ver com a vida de Cristo. Eu tiro essa roupa velha, para que eu possa ser renovado na minha maneira de pensar. E o versículo 24 ele diz, e assim você vai se vestir do novo homem. Então você tira a roupa velha, o comportamento velho, o comportamento antigo, para que você seja vestido do novo homem, de uma nova vida, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. O lugar que Deus tem para nós, a vida que Deus tem para nós, é uma vida de justiça. Amém? Essa é a nossa condição em Cristo Jesus. A nossa salvação, ela não é a obra apenas de perdão de pecados, mas é uma obra de justificação. E o que é essa obra de justificação? É quando Deus olha para aquele que em outro tempo pecador se arrependeu e recebeu a Cristo, e agora ele é declarado justo diante de Deus. Amém? Mas isso não deve existir na nossa vida apenas de forma nominal. Eu sou justo, eu não sou pecador. Não, isso deve ser uma realidade prática na nossa vida. E isso só acontece quando a gente aprende a se despir da roupa do velho homem para estar vestido dessa nova vida, do novo homem. Você precisa olhar para a sua nova vida em Cristo Jesus e começar a se identificar nele. Muitas coisas nas nossas vidas, das quais a gente às vezes demora tanto para mudar, é porque, de alguma maneira, a gente pensa que isso faz parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa personalidade. Deus me fez assim. Nada que é ruim em você e em mim foi feito por Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, em Cristo Jesus, você vai aprendendo, à medida que tem a sua mente renovada pela palavra de Deus, a tirar qualquer roupa que já não combina mais com você. Amém? Eu não sei se você sabe, né, mas é muito comum, outro dia eu vi algumas fotos, acho que foi um meme de internet, a pessoa colocou assim, meu marido com a camisa na época que a gente se conheceu.
Aí tem o cara lá magro, né? O casamento tem um poder de deixar a gente forte, né? Tá lá o cara magro com aquela camisa e agora a camisa já desbotada, não, pedindo socorro a camisa. E ele tá lá, não rasgou ainda serve, mas aquela roupa está desconfortável nele, já não serve mais. Sabe, tem roupas que não servem mais em você, e isso não é uma conversa sobre dieta. Amém? Eu estou falando sobre a nova vida em Cristo Jesus. Existem coisas que não combinam mais. Existem pensamentos que não combinam mais, não pertencem à nova vida. Pensamentos de falta, de escassez, de medo. Esses pensamentos, eles precisam ser eliminados. Você precisa assumir em você a mentalidade daquele que venceu em Cristo, mas você precisa também assumir o pensamento de uma vida santa no Senhor. Eu não vou viver mais a vida que eu vivia antes. Eu tenho agora uma nova vida em Deus. Eu fui criado para viver em justiça e santidade proveniente da verdade. Amém? Se você quiser entender melhor o que é a verdade, assista novamente a mensagem de hoje de manhã. O versículo 25, ele diz assim: portanto, cada um de vocês, eu quero te chamar a atenção para isso. Isso não é uma coisa assim, está falando com aquela outra pessoa, não, está falando comigo. Amém? Amém? Eu quero trazer isso para você, traga isso como um exercício de vida. Às vezes a gente ouve mensagens e a gente fala assim, tal pessoa precisava estar aqui, né? Tenho certeza. Mas você está aqui. Amém? E a Bíblia está dizendo que cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Sabe, é abandonar e não ir buscar de volta. É abandono. Não é para deixar de lado, não, de vez em quando isso vai fazer parte da minha vida. Não, abandona. Não pertence mais a você. É uma roupa que não te cabe mais. Ser filho da luz, ser filho da verdade e ter em sua vida uma vida de mentira, não faz sentido. É ser filho de Deus, carregando um documento falso que você é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se nós somos filhos de Deus, a mentira, para a gente, ela não é uma mentirinha, ela é coisa do diabo. Amém? Então, eu preciso abandonar de vez a mentira e falar a verdade. Sabe que muitas pessoas têm apego à mentira, existem tantas questões, né? Mas algumas pessoas, por causa de medo, elas mentem. E vão se tornando reféns, escravas da mentira. Se eu falar a verdade, as pessoas não vão me amar. Se eu falar a verdade, eu perco meu emprego. Não, a gente precisa confiar no Senhor. Ele é o nosso sustento. Então, a mentira, ela deve ser abandonada. Ele vai trazer alguns aspectos práticos dessa nova vida. Nós falamos que nós estamos em Cristo, nós precisamos retirar a roupa do velho homem, colocar a roupa nova, nós precisamos mudar mesmo essa nossa forma de pensar. Existe uma nova vida em Cristo e ele vai dar alguns exemplos práticos, e entre eles ele fala para abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então ele diz, quando ficarem irados, porque vai acontecer, quando ficarem irados, não pequem. Amém? Amém? Não pequem quando ficarem irados, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, ou sobre a sua ira. Sabe, pode existir situações, e vão existir situações que vão causar em você indignação, revolta. A gente está vivendo num mundo caído, num mundo mau. Mas sabe, viver dominado pela ira é andar na carne. Se a ira veio sobre você, se algum sentimento veio sobre você, não permita que isso domine a sua vida. Essa é a ideia que ele está trazendo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quantos dias leva para o sol se pôr? Às vezes as pessoas, não, mas só tem uma semana que a gente está brigado. Já é tempo demais. Amém? Amém? Eu preciso, não, mas é porque eu não consigo perdoar, eu não sou assim. O velho homem não conseguia. O novo homem, criado em justiça e santidade, proveniente da verdade, consegue perdoar.
Amém? E se você disser que não consegue, não é porque você não consegue, é porque você não quer. Versículo 27, ele diz: e não deem lugar ao diabo. Nós vamos voltar aqui, eu vou ler mais alguns versículos, mas eu vou voltar nessa parte, não dê lugar ao diabo. Ele diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Perceba que a mentalidade da nova vida em Cristo, ele pega até mesmo aquela pessoa que furtava antes, aquela pessoa que roubava antes, e agora ele não diz apenas trabalha, ele fala: trabalha para você ter o que repartir com quem tiver necessidade. Muda a perspectiva de vida. A vida cristã não é tornar você apenas uma pessoa boa para a sociedade. A vida cristã vai colocar você vivendo num nível acima. Alguém que consegue dar a outra face. Alguém que consegue caminhar a outra milha. Alguém que consegue perdoar. Porque é uma nova vida em Cristo. Até para a pessoa que furtava, ela não furta mais, mas agora ela trabalha. E ela tem, não apenas para ela tem para repartir com quem tem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Fala sobre algo impuro, algo mal. Nada disso deve sair da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. A gente vê tantas recomendações na palavra de Deus, e isso é característico de uma nova vida. Se a gente nasceu de novo, a nossa fala precisa ser diferente. Amém? Porque a nossa boca vai acabar falando daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de graça, quando nós falamos, nós vamos transmitir graça para quem ouve. E a gente precisa avaliar isso. Essa nova vida em Cristo, ela vai trazer benefícios de uma vida pessoal, mas ela vai trazer benefícios também na coletividade. Então, eu preciso pensar, quando eu converso com alguém, a fala que eu tenho é uma fala que constrói algo na vida das pessoas. O que eu transmito, o que está saindo da minha boca, está trazendo edificação. Eu muitas vezes ficava preocupado na minha vida egoísta em buscar definições para a ideia de palavra torpe. Não posso ter brincadeiras, eu não posso falar uma coisa, eu não posso falar outra. Mas, olhando para o texto, não é algo que diz respeito exclusivamente a você, mas o que sai de você causa o que na vida do outro? Porque tem gente que, se você falar idiota na frente dele, ele fica escandalizado. Ele fica escandalizado, mas fala com um linguajar cheio de evangeliquez e fere as pessoas. É uma linguagem cheia de incredulidade, de medo. É uma incredulidade que não anima ninguém, mas que coloca pessoas para baixo. Quando eu falo, eu preciso entender isso. O que eu falo transmite graça para quem está me ouvindo. Nós precisamos ser essas pessoas, cheios da graça de Deus. Essa é a característica de uma nova vida em Cristo Jesus. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o verso 31, ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Ele diz: livrem-se. Quem é que vai se livrar disso? Nós. Sou eu, é você. A gente vai se livrar disso. Tem um livro do Kenneth Hagin que ele diz que eles estavam vivendo os dias de oração, o nome que eles davam eram campanhas de oração, e ele conta que no final das reuniões os irmãos vinham para a frente para orar. Havia esse costume numa igreja que ele pastoreava, e tinha uma irmã que dizia: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E ele perguntou para ela: o que você quer que Deus tire de você, irmã? Eu não consigo perdoar. Ele falou: não, isso aí não é com Deus, isso vai precisar ser com você. Amém? Mas talvez você vá dizer: mas pastor, eu não consigo, eu não sinto. A nossa renovação da mente, ela vai passar por esse processo de que viver no Senhor
não é viver uma vida dominado pelos seus sentimentos. Você decide como você se comporta e os seus sentimentos, eles são mudados nesse processo. Amém? É uma escolha, é uma decisão andar nessa nova vida. Livre-se de toda amargura, de indignação, de ira, de gritaria e de calúnia, bem como de toda maldade. Mais uma vez aqui nós vamos para o aspecto do novo homem, da nova vida, da nova natureza. Sabe, tudo que o mundo quer fazer, tudo que o diabo quer fazer é nos prender dentro de uma garrafa e colocar um rótulo do lado de fora. Dizendo para mim, não, você não sabe se relacionar com as pessoas, você não sabe confrontar as pessoas, você não sabe ser firme, você não consegue fazer isso. Se eu escolho assumir isso, eu vou negligenciar o que Deus me chamou para fazer e tantas pessoas, além de mim mesmo, vão ser prejudicadas com isso. Outras pessoas, o diabo vão querer colocar dentro de outra garrafa e rotular. Não, o seu negócio é na base da briga. Você resolve as coisas na força, na gritaria, esse é o seu jeito. Mas sabe, em Cristo nós vamos aprender a viver do jeito certo. Vamos saber falar com mansidão, mas vamos saber também quando é a hora de derrubar algumas barracas e pegar alguns chicotes. Amém? A palavra de Deus vai nos levar a esse lugar de equilíbrio. Não deixe que o que as pessoas disseram ao longo da sua vida determine quem você é. É a palavra de Deus que mostra quem você é. Ela diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Por que eu posso perdoar? Por que eu posso demonstrar bondade com os outros? Porque Deus me perdoou. Tudo aquilo que o Senhor exige de cada um de nós, primeiro Ele nos deu graça para isso, Ele nos deu condições para isso. Quando você olha para a lei na Antiga Aliança, ela mostra a condição da humanidade. Você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E não há ninguém que conseguia obedecer à lei, isso revelava a condição do homem necessitando de um Salvador. A lei veio para mostrar isso, não tem nenhum justo, nenhum sequer. A lei vem e diz, não adultera. Quando Jesus vem trazendo a revelação da graça, ele diz, se alguém olhar para uma mulher com má intenção, no coração já adulterou com ela. Então perceba que a lei ela dizia apenas, não adultere. A graça vai dizer, se você olha com má intenção, você já adulterou no coração. A lei ela vai dizer para você não matar ninguém. A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é um assassino. Agora percebe que a régua subiu? Mas sabe de uma coisa? A graça, ela nos dá condições de cumprir exatamente aquilo que ela exige. A lei exige algo e mostra que nós somos incapazes de cumprir. A graça, por sua vez, exige coisas que parecem ser até mesmo mais elevadas. Um padrão moral, uma vida numa escala maior, mas ela nos dá condições para isso. Amém? Se a palavra de Deus diz que é possível perdoar, se a palavra de Deus diz que é possível andar de forma pura, é porque é possível, porque Deus fez algo primeiro por nós. Amém? Ele nos deu capacidade para isso. Agora, eu disse que eu voltaria um versículo aqui em Efésios 4, que é o versículo 27, onde ele diz, não deem lugar ao diabo. Sabe que nós estamos falando sobre essa nova vida e que essa nova vida vai nos colocar debaixo de um novo comportamento, onde nós tiramos a roupa do velho homem e colocamos as novas vestes, a nova vida em Cristo Jesus. Percebe que essa palavra, ela joga muito da responsabilidade para cima da gente. Não é verdade? Algumas pessoas tudo é, se Deus quiser, talvez Ele faça, vamos ver se é a vontade de Deus, vamos orar para ver se Deus quer isso. Mas a vontade dEle é revelada em sua palavra. Então se o problema não é com Deus, e definitivamente não é, Deus é por você, amém? A Bíblia diz que Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não é contra você, Deus é por você.
Amém? Então se o problema não é Deus, o problema é o diabo. Você já deve ter notado que em alguns lugares e algumas igrejas, o nome do diabo é mais falado que o nome de Jesus. Na boca de algumas pessoas, é mais o diabo do que o nome do Senhor. Isso é por causa do diabo, é o diabo que está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo outro. E nós não negamos que exista uma atuação diabólica nesse mundo caído. A Bíblia fala sobre isso. Mas o que a gente faz, então, em relação ao diabo? A Bíblia diz, não dê lugar para ele. Amém? Como manter o diabo fora da sua vida? Estando com a porta fechada. Não dando lugar para o diabo. Mas, pastor, como é que eu dou lugar para o diabo? Acendo uma vela, pego um charuto, uma cachaça. Como é que dá lugar para o diabo, né? Não, irmãos, não é assim. Não é assim. A pessoa dá lugar para o diabo quando ela não anda com a roupa nova. A roupa da nova criação. Quando a fala dela expressa a característica de uma nova vida. Quando o que ela fala dá graça, concede graça para quem escuta. Quando anda em amor, quando perdoa. Quando abandona a mentira. Quando deixa a ira, a amargura, a gritaria, a calúnia. É assim que a gente não dá lugar para o diabo. O diabo não entra na sua casa porque alguém fez uma macumba e colocou uma roupa e você colocou lá no seu guarda-roupa. Aí a roupa macumbada está travando sua vida. O diabo entra quando tem gritaria dentro de casa. Quando não tem acordo. Quando não tem consentimento nas coisas. Quando não se perdoa. É aí que se dá lugar ao diabo. Agora, quando eu estou andando na palavra, eu não estou colocando você debaixo de condenação. A gente vai ter situações onde é possível que você cometa alguma falha. Mas é o que você faz? Perdoa como Cristo te perdoou. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Mas viver na carne é dar lugar ao diabo. E nós não podemos dar lugar ao diabo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2. Versículo 9. 2 Coríntios 2, no versículo 9, nós vamos ler até o versículo 11. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. Veja, Paulo está dizendo que ele não ignorava. Nós não ignoramos as suas intenções. Algumas versões dizem, nós não ignoramos os seus ardis. E como é que você não ignora as intenções do diabo? Andando em amor, perdoando. Ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Irmãos, Jesus já venceu o diabo. A Bíblia diz que ele nos tirou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. A Bíblia diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ele encravou na cruz e nos libertou. A Bíblia diz que ele despojou, ele tirou a autoridade do diabo sobre a vida daqueles que são dele, que nasceram de novo. Ele despojou o inimigo. A Bíblia diz que ele o expôs publicamente e triunfou. Amém? Amém. Jesus triunfou sobre o diabo. Nós não somos uma igreja que está guerreando com Satanás. Nós somos uma igreja triunfante. Amém. A nossa posição nessa guerra é uma posição de mais do que vencedor. O que Satanás está querendo? Um espaço, um lugar.
Porque você já venceu. Agora está uma moda de lutador aposentado ser desafiado, né? A maioria das vezes os caras apanham, né? O cara pelo menos ganha um troco com aquilo. Porque o cara campeão, ele não precisa lutar com o derrotado. Ele ainda se expõe a um risco difícil do outro cara vencer ele. Mas é um risco dele pegar alguém irresponsável. Recentemente, um lutador de boxe foi lutar, ex-lutador de boxe, com um ex-lutador de MMA. Tomou 3 cabeçadas durante a luta quase termina numa tragédia. Eu quase ia dizer que o final da luta foi melhor do que a luta, mas essa é a minha carnalidade, tá? Porque na hora que acabou, ficou quente. Mas não deve. Não à violência. Sim ao esporte, não à violência. Mas durante o lutador de MMA, que teve algum sucesso durante a sua carreira, ele tentou umas 3 cabeçadas, que eu acho que nem no MMA pode. Mas ele foi lutar de forma desleal. Irmão, Satanás, ele não joga de acordo com as regras, não. Descer para o nível dele é descer para um terreno perigoso. O que ele quer é um lugar. E a Bíblia diz, não dá lugar para o diabo. Não deixa ele ter vantagem nenhuma sobre a sua vida. Em Tiago, no capítulo 4, a palavra traz essa mesma verdade. Ele vai fazer algumas perguntas, né? Eu vim de um sistema religioso onde as pessoas falam muito sobre guerra, sabe? Guerra, batalha espiritual. Como é que você está, irmão? Na peleja, na guerra, né? É uma guerra que não acaba nunca. Está se estendendo, né? Parece Israel e os muçulmanos. Não acaba nunca. E Tiago faz um questionamento. Tiago, capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Provavelmente esse povo diria assim, vem do diabo. Tem certeza que é. Vem do Satanás. Mas a palavra diz algo diferente. Ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pede. Sabe, irmãos, é normal na vida de um crente um tempo até a manifestação de alguma coisa que você deseja no Senhor. Não ter exatamente no mesmo dia aquilo que é o alvo da sua oração, de forma concreta, não significa que você está andando em pecado ou coisa assim. Mas não é normal para um cristão viver derrotado. Não é normal você passar o tempo, anos e meses, e a vida nunca sai do lugar. Não é normal. Amém? Não é normal que isso aconteça. E Tiago traz isso de uma forma muito simples. Você cobiça, mata, tem inveja, mas não consegue obter o que deseja. Vive lutando. Vive fazendo guerra. E sabe por que não tem? Não tem porque não pede. É simples o funcionamento da fé. Você precisa? Pede, você vai receber. Busque, você vai encontrar. Bate a porta e ela vai se abrir. Mas, pastor, eu já pedi. Então o Tiago vai dizer. Tá bom, você até pede. Pede, mas não recebe, porque pede com más intenções, com o fim de gastar em seus prazeres. Algumas versões diz adúlteros, outras infiéis. Ele diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Algo que é muito, muito falado, né, é que Deus, ele ama o pecador, né, mas ele odeia o pecado. Mas é interessante que esse texto ele não diz apenas que Deus se opõe
ao orgulho. Deus se opõe ao orgulhoso. Alguém que vive uma vida de soberba, não se arrepende e não abandona a soberba, está numa oposição contra Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça maior àqueles que são humildes. Uma vez que eu sei que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, o que eu devo fazer? Eu devo me submeter a Deus. Eu me rendo ao Senhor. A submissão é um lugar de bênção. Amém? A submissão é um lugar de proteção. E viver na rebeldia é viver numa zona de perigo. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Às vezes as pessoas invertem isso. Estão resistindo a Deus e estão se submetendo ao diabo. Eu sei que parece estranho dizer assim, quem é que vai na igreja que se submete ao diabo? Ninguém aqui está fazendo aquele ritual. Vela, galinha. Pelo menos eu acho que não, né? E se você entrou aqui hoje, está nos visitando, é de uma matriz africana, todo o nosso respeito a você, tá? De verdade. Aqui nós respeitamos, né? Amamos, mas pregamos aquilo que nós cremos, né? Não vou dizer axé para você, porque já é demais, né? Mas o nosso respeito, tá bom? Deus, Ele concede graça para quem é humilde. E Ele resiste a quem é soberbo. Eu tento, mas parece que tem uma resistência. É o diabo. Então, a Bíblia está falando que a soberba, ela gera uma resistência. Deus não é contra nós. Deus é por nós, mas não dê lugar ao diabo. Como que alguém pode dar lugar ao diabo? Vivendo debaixo de orgulho, de insubmissão. Isso é dar lugar ao diabo. Inclusive, o que levou o diabo, antes de ser diabo à queda, foi a soberba. Ouvi um ministro uma vez dizendo, não esqueci nunca mais. A gente sabe que no processo do pecado, muitas vezes envolve um tentador, né, a tentação. Mas ele levantou a seguinte questão: quem foi que tentou Lúcifer, né? O próprio orgulho, né? Olhou e falou assim, não, eu mereço mais, eu sou melhor do que isso. A gente precisa tomar cuidado. Satanás faz questão de inflamar a soberba, mas às vezes a própria pessoa, ao olhar o crescimento dela, ela começa a dar lugar ao diabo. Olha quem eu sou, olha onde eu estou, eu acho que eu mereço mais, eu acho que sou melhor do que os outros. Isso vai colocar num lugar de resistência. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. O versículo 8 diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele vai se aproximar de vocês. Amém? Deus não está de pirraça com você. Deus não está resistindo você. Talvez fazendo uma retrospectiva, né? Final de ano, tantas coisas, sonhos, planos. Talvez você tenha alguns questionamentos. Deus, por que algumas coisas não avançaram? E eu não estou falando isso para te colocar debaixo de condenação, mas debaixo de análise mesmo. Você está rendido ao Senhor? Coração submisso a Ele, à vontade dEle? Aproxime-se de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Sabe, irmãos, nós somos o povo da alegria. Alegria e paz faz parte dos nossos valores. Mas para quem está vivendo no pecado, a indicação para você, a alegria vai chegar nisso, mas talvez você precise se entristecer mesmo. Ter vergonha. Como o Nath pregou outro dia, citando Judas, né? Detestar até a roupa manchada pelo pecado. Ele diz, se entristeça, limpa as mãos, não fique com a mente dividida, purifica o seu coração, se lamente, chore, troque o riso
de vocês por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Há uma base para aquilo que a palavra de Deus ensina sobre arrependimento, e arrependimento é uma doutrina bíblica básica, fundamental, é um fundamento da nossa vida. Porque eu tenho vindo para a igreja e eu tenho escutado tantas palavras sobre arrependimento? Porque é onde o Espírito está nos guiando. É necessário, faz parte da nossa vida. Amém? Amém. Arrependimento faz parte da nossa vida. Entender, roupa velha, suja, fedorenta, não serve para mim. Eu tenho vestes de louvor. Essa linguagem de vestimenta ela é muito utilizada nas Escrituras, né? Desde a queda da humanidade no Éden, quando Deus coloca peles de animais, um homem que estava vestido de folhas de figueira. A Bíblia fala sobre vestes de louvor. Em Apocalipse, o Senhor fala sobre aqueles que andarão de branco na presença dEle. Uma nova vida. Então, eu devo olhar, e isso não é um convite para uma vida de tristeza. Esse é um convite para uma vida de arrependimento. De arrependimento. Enquanto a gente olhar para coisas que, na verdade, dão lugar para o diabo, com algum gosto, isso não vai evidenciar arrependimento, né? Aquelas pessoas que... aquele saudosismo ruim, sabe? Quando eu estava no mundo. Esse ano vou passar na igreja, mas há alguns anos atrás, meu amigo, ano novo para mim era carnaval. Não, irmãos. A Bíblia diz que quando a gente se lembrar das coisas que ficou para trás, a gente não tem que ter saudade, tem que ter vergonha. E dizer, a vida boa eu tenho agora. A vida boa para aquele que vivia assim, uma vida sem compromisso, né? Várias mulheres, vários homens e mulheres. Agora, eu vivo para agradar o Senhor, não vivo para agradar a minha carne. Se eu sou casado, né? Vivo para agradar minha esposa, meu marido, minha família. Essa é a nova vida. Quando alguém me faz mal, eu não fico com saudade do velho homem. Se fosse antigamente, você ia pagar. Você ia ver. Sorte sua que agora eu sou crente. Não, irmãos, nós temos uma nova vida. Amém? Nós confiamos no Senhor. Eu não vou dar lugar para o diabo. A gente não vai dar lugar para o diabo na nossa vida. Só tem espaço para o Senhor. Amém? Tem uma musiquinha, né, que é cantada nas salinhas, o toque, 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 né? Alguém deseja entrar, né? É o mal querendo, né? Um espaço. Não pode entrar, não. Amém? Não pode entrar. Não dê espaço. Não dê brecha. Não dê lugar ao diabo. Dê lugar ao Senhor para uma nova vida. E essa vida é a melhor vida que a gente poderia ter. Amém? Queria orar com vocês. Glória a Deus. Pai, sua palavra diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra que em nós é enxertada, Pai, porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas, é poderosa para salvar a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, por todo o ensino, toda a orientação que vem do Senhor. E pela sua bondade, Senhor, o Senhor tem nos conduzido a um lugar de crescimento, Pai. Um lugar de avanço, um lugar de nova vida no Senhor. Pai, nós queremos andar nesse lugar. Pai, nós podemos olhar e dizer como Jesus disse, o príncipe deste mundo está aí, mas ele não tem nada em mim, não tem nada em nós. Nada. Não tem espaço. Não tem espaço na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, na minha saúde. O diabo não tem lugar em nossas vidas, Senhor. E nós vamos viver isso reconhecendo e declarando de acordo com a autoridade que o Senhor nos deu. Mas nós vamos viver isso também a partir de um posicionamento, Pai. De uma vida consagrada ao Senhor. De uma vida de arrependimento. De viver uma nova vida. De andar dentro dessa nova realidade. De se revestir desse novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, proveniente da verdade, Pai. Obrigado pela verdade. A verdade nos libertou.
Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos dos prazeres e das paixões. Nós não somos devedores da carne, Senhor. Mas nós podemos viver no Senhor. Jesus, o Senhor, é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Foi tentado como nós, mas sem pecado. E por isso o Senhor é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados, Pai. Eu oro, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. E creio, Senhor, no socorro e intervenção divina. Creio na ajuda e no auxílio disponível no trono da graça, Pai. Nós nos aproximamos desse trono da graça, a fim de encontrarmos graça, alívio, socorro em ocasião oportuna, Pai. Obrigado pelo Seu Espírito que nos fortalece. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que dará vida aos nossos corpos mortais. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, porque podemos manifestar essa nova vida. Podemos andar em uma nova realidade de vida, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei bondade de Deus. Diante dessas coisas que nós ouvimos nessa noite, eu queria saber se tem alguém aqui que entendeu nessa noite que ainda Jesus não fazia parte da sua vida, que ainda existe esse passo a dar. Às vezes a gente cresce, né, num ambiente cristão e filho de crente não é crentinho, né? É uma escolha que a gente precisa fazer na nossa vida. E às vezes você se viu nesse meio, né, durante toda a sua vida e achou que por estar nesse ambiente, por estar ouvindo a palavra de Deus, você meio que ia por osmose ali. Mas nessa noite você entendeu que é necessário um passo de fé. É necessário que você realmente diga, que você realmente abra o seu coração e diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de você. Eu preciso, eu quero, eu desejo essa vida para mim, eu desejo essa nova vida, eu desejo essas vestes novas. Isso só vem por meio da nossa entrega a Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa confissão de fé? Nós aqui já fizemos isso um dia, todo mundo precisa passar por isso. Esse é um processo que todos nós precisamos passar, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o único caminho. Não existem vários caminhos que nos levam a Deus, Ele é o único. Jesus é o único caminho. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, eu quero que você faça um sinal. Nós gostaríamos de orar por você. Tem alguém que quer fazer do Senhor Jesus Senhor da sua vida, Senhor, Salvador da sua vida? Tem alguém nessa noite que quer ter o seu nome escrito no livro da vida e aguardar pelo grande dia do Senhor, um dia em que Ele vai vir nos tirar dessa terra que foi amaldiçoada, desse lugar de sofrimento, mas já começar com Ele uma vida nova hoje, nessa noite? Tem alguém? Faz um sinal para mim, se tiver, por favor, eu quero orar por você. Tem alguém que em algum momento se viu longe do Senhor, nessa noite entendeu que estava andando de forma errada e que precisa fazer o retorno e voltar para o Senhor? Alguém que pegou um desvio aí no meio do caminho e quando se deu conta estava longe e hoje quer retornar ao Senhor, quer retornar para a vida em Cristo? Tem alguém aqui? Faz um sinal para mim, se tiver. Tem alguém? Amém. Tem alguém aqui nessa noite
que entrou com alguma enfermidade, algum sintoma no corpo, ou algum diagnóstico apresentado. Tem alguém? Levanta a mão pra gente. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Alguém que está aí próximo de você vai orar por você. Tem mais alguém? Marcelo tá ali. Tem mais alguém que está sentindo alguma coisa no seu corpo e quer receber uma oração por cura? Amém? Tem uma senhora ali também. Vamos orar por ela. Alguém que estiver perto, se aproxime. Isso. Mais alguém, gente? Você não precisa sair daqui sentindo dor, sentindo desconforto com nada. Você pode sair daqui livre desse mal nessa noite. É só levantar a sua mão, nós vamos orar. Mais alguém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças por Jesus. Jesus, o seu sacrifício na cruz foi completo. O seu sacrifício na cruz hoje nos garante vida, vida plena, vida abundante, uma vida livre de toda e qualquer dor e enfermidade. O seu nome, Jesus, está acima de todo nome. Diagnósticos, doenças, todos eles têm um nome, mas o seu nome, Jesus, está acima de todo nome. E nós declaramos e ministramos cura sobre a vida dos nossos irmãos nessa noite. Fiquem livres de todo mal agora, em o nome do Senhor Jesus. Receba a cura do Senhor agora na sua vida, no seu corpo, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que já está nessa caminhada cristã, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas? Você nunca experimentou esse negócio de falar em línguas estranhas na sua caminhada cristã? Eu estou falando com você. Tem alguém que deseja isso nessa noite? Olha, o batismo com o Espírito Santo, ele é um presente do Senhor para nós. Ele é um revestimento do Senhor. É algo que acrescenta absurdamente na nossa caminhada cristã, na nossa vida. É um direito nosso. Nós podemos caminhar no Senhor de uma forma mais leve, traz uma sensibilidade no Espírito. Nós podemos te explicar isso melhor, não aqui, não agora. Nós vamos explicar isso para você ali em cima, tirar suas dúvidas. Tem alguém que ainda não passou por isso, não experimentou isso e gostaria de saber mais a respeito? Tem alguém? Não? Ninguém? Amém. Todos já são cheios do Espírito, revestidos. Amém. Tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? É a primeira vez que você está vindo aqui num culto na nossa igreja. A gente gostaria de te conhecer, te dar um presente. Ah, que bom, a senhora é muito bem-vinda. Glória a Deus, obrigado por vir. A gente fica feliz demais de receber a senhora. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem um irmão, glória a Deus. Obrigado, querido, você é uma bênção, que bom, nós amamos você. Eu queria que você olhasse ali para trás, tem aquela dupla ali. Eu vou pedir para a hora que a gente terminar aqui, você acompanhar eles, que eles vão dar um presente para você, tá bom? De agradecimento por vocês terem vindo nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra que é luz, que é vida para nós. Obrigado, Senhor, porque você é aquele que nos alimenta. Você, Pai, traz vida para nós. Você nos ama como nós somos, mas você traz mudança na nossa vida. Você nos puxa para um crescimento, Pai. Você não nos deixa da maneira que nós estamos. O Senhor sempre quer nos puxar para um lugar melhor. O Senhor sempre quer nos trazer para um lugar melhor. Nós te agradecemos, Pai. Eu oro para que essa palavra